Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h07. Vamos falar de reforma da Previdência? A nossa convidada é a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Olá, Maria Lúcia, bom dia. Bom dia para todos. Estamos aí, né, enfrentando essa batalha aí dessa contra-reforma. É verdade. Você viu, né, inclusive ontem ficaram até de madrugada, né, para tentar, enfim, fazer essa votação, mas ficou para hoje, né, a partir das 9 da manhã vai ter votação nessa comissão especial. Você chegou a acompanhar, Fatorelli? Você viu essa manobra aí? Acompanhamos até tarde, né, na calada da noite, como se diz, a hora que os ladrões gostam de agir, estavam lá roubando o maior patrimônio social do povo brasileiro. O relatório do Samuel Moreira foi alterado e não deram nem 2 horas. Já começaram um atropelo para votar de qualquer jeito, mudando, inclusive, uma postura que vinha sendo adotada nessa comissão, de debates, de ponderações. Olha, ontem a coisa mudou. A gente ainda vai ter que descobrir que negociação que rolou ontem à tarde, porque à noite a postura mudou completamente. A postura da presidência da comissão, do relator, eles transformaram aquilo ali num rolo compressor. Partidos da própria base do governo estavam fazendo perguntas em relação às novas modificações feitas. Então, isso demonstra o quê? Que não houve o necessário diálogo sequer entre a própria base do governo. Mas porque tinha que votar, tinha que começar o processo de votação, e foi até a madrugada, até que eles não estavam aguentando mais. E a votação ficou para hoje, mas todos aqueles destaques para adiamento de votação, foram vários destaques para votação nominal, para desmembramento, tudo aquilo foi votado ontem. Glauco Faria. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Em relação justamente a essa questão, né, desse desencontro do Palácio do Planalto com a Câmara, a impressão que fica é que essa reforma, ou contra-reforma, na verdade, ela já saiu das mãos do Planalto, porque a Câmara dos Deputados, em especial o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tomou para si essa tarefa de executar, meio que pensando assim, bom, já que o governo não consegue, não tem articulação política, não tem habilidade para aprovar essa proposta, então tomamos nós a responsabilidade, parte ali do parlamento. E dentro dessa análise, a gente vê também que, por mais que a capitalização, né, que era o principal ativo ali do ministro Paulo Guedes, tenha saído da proposta, nada impede que, aprovada essa PEC 6 de 2019, a capitalização volte no segundo semestre, como já anunciou inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, não dá para o trabalhador ficar tranquilo mesmo com todas essas mudanças que foram feitas, né? Não dá, porque o que ainda está na PEC é gravíssimo. O mercado financeiro que essa reforma beneficia o mercado, porque apesar de ter tirado a capitalização individual, aquele escândalo, né, que tinha que ser tirado mesmo, porque aquilo ali é caso de polícia, está dando errado no mundo inteiro, dá um prejuízo brutal aos cofres públicos, não foi apresentado o custo de transição efetivo. Então aquilo ali tinha que sair mesmo, mas eu concordo com você, vão tentar voltar, mas o mercado já está ganhando muito com a transformação das previdências complementares em regimes abertos. Ou seja, desde que foi aprovado lá na reforma do Lula, em 2003, a aposentadoria complementar para todo o serviço público, ela era administrada de forma pública, por instituições públicas, com participação, inclusive, dos representantes dos servidores.
Isso está modificando agora, nesse relatório do deputado Samuel Moreira, admitindo que a administração seja aberta, ou seja, através de bancos privados. Pode ser, inclusive, através de bancos internacionais, bancos estrangeiros. Não tem restrição nenhuma. Então, isso aí já está transferindo uma bolada para o sistema financeiro bancário e o sistema financeiro nacional e internacional, né, para os bancos. E voltou no relatório dele, nas modificações feitas pelo relator, aquela situação da possibilidade de cobrar contribuição extraordinária, além do esquartejamento da Seguridade Social. O que a gente significa quando a gente fala esquartejamento? O modelo que a gente tem hoje é o modelo integrado. Podem ler lá no artigo 194 e 195 da Constituição. É um sistema integrado que envolve previdência, assistência e saúde, e o seu financiamento se dá de forma compartilhada pelos trabalhadores e empregadores, por toda a sociedade e pelo orçamento público. O que essa PEC faz? Ela coloca só o trabalhador para financiar as aposentadorias. Ela acaba com esse sistema integrado. Então, ela coloca só trabalhadores e trabalhadoras para financiar. E se aquele fundo não for suficiente para bancar as aposentadorias, vai ter contribuição extraordinária. Então, veja bem, é a classe trabalhadora por conta própria, tendo que bancar a sua aposentadoria. Isso é uma modificação brutal na compreensão do direito da classe trabalhadora, que depois de dedicar toda a sua saúde, todos os seus anos de juventude, até a idade avançada, trabalhando e contribuindo, para ela chegar na velhice e ter direito a uma aposentadoria, além de todas as regras de idade, tudo aquilo que está sendo modificado, vai depender daquele fundo, vai depender de ter gente contribuindo. Isso é muito grave, porque isso vem conectado com o desmonte que a reforma trabalhista já tratou de fazer. Vocês acompanham. Nenhuma vaga de emprego formal foi gerada depois daquela reforma. Só informalidade. Porque ela admite coisas absurdas. Então, essa reforma, gente, não pode passar. Ali na comissão ocorreram negociações que a gente ainda vai ter que descobrir, porque mudou radicalmente a postura de comportamento ontem à noite daqueles parlamentares que estavam empurrando ali como rolo compressor a votação. Mas em plenário, a quantidade é maior. Nós temos que acordar as entidades que ainda estão acomodadas. Já está tendo muita mobilização. Acho que todo mundo viu os policiais chamando o presidente da República de traidor. Agora, tem que identificar quem está mandando. Quem está mandando é o sistema financeiro. E todo mundo sabe, não é de hoje. Rodrigo Maia obedece, sempre obedeceu, sempre encaminhou a pauta que interessa ao sistema financeiro. Então, temos que agir, temos que aumentar a pressão sobre a base que ainda não está completamente decidida como vai votar, apesar de ser da base do governo, apesar das pressões aí de todo o sistema financeiro, né, em cima dessa reforma. Você tocou num ponto que a questão dos policiais, né, realmente deu pano para manga, né, essa discussão, e os policiais falaram, não, a gente não quer essa história aí de idade mínima, não, a gente quer igual às Forças Armadas no que se refere à questão da transição, né, eles querem, quando estiver perto de se aposentar, eles querem trabalhar 17% a mais do período que falta para cumprir o tempo mínimo de contribuição, né, quer dizer, o mesmo pedágio das Forças Armadas, né, e realmente o Bolsonaro
Bolsonaro acabou não batalhando por isso também foi chamado de traidor. Eles estão apostando agora na emenda do PSD, né, que beneficia essa categoria. Agora, não teve acordo, né? Quer dizer, os policiais estão bastante insatisfeitos, né, com o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não está conseguindo agradar a própria base dele, né? É uma situação bastante complexa essa também, né, Fatorelli? Claro, essa questão dos policiais, o relator deu um agradinho lá. Ele colocou uma melhoria nas pensões, né? Garantiu pensão vitalícia para os dependentes e para a cônjuge de policiais Sim. que vierem a falecer em serviço. Mas isso está muito longe da pauta dos policiais. Então, eles estão se mobilizando. Agora, muitas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, as centrais, precisam aumentar essa pressão lá dentro do Congresso. Nós, da Auditoria Cidadã, estivemos lá essa semana, porque vocês devem ter visto outra julgada do Rodrigo Maia, foi anunciada no Valor Econômico na segunda-feira, de que ele estava dialogando com governadores de vários estados, estavam aqui em Brasília quase 20 governadores, e o Rodrigo Maia estava querendo que os governadores colocassem as suas bases, os seus deputados, para votar em plenário a favor da reforma e a favor daquele esquema da securitização de créditos. Aquele esquema que a Auditoria Cidadã vem denunciando desde o ano passado, que, no fundo, por trás de toda a complexidade que foi criada para esconder o que está por trás desse esquema da chamada securitização, a gente vem denunciando que o que está por trás é simplesmente a geração de uma dívida pública ilegal que usa uma nova estatal que está sendo criada para operar esse esquema. Olha que escândalo. Estamos privatizando aí, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, etc. Porém, estamos criando novas empresas estatais. Uma em cada estado, uma em cada município. E já tem algumas funcionando. Porque o mercado financeiro age assim. Primeiro ele entra fazendo a coisa ilegal e depois ele já tem na mão um conjunto de gestores amarrados, atados àquela ilegalidade, e dessa forma, esses gestores que não querem ir para a cadeia, colocam os seus amigos partidários e de suas bases para votar, para legalizar esses esquemas. Então, esse processo da chamada securitização, além de criar essa dívida pública totalmente ilegal, o que usa essa empresa, essa nova empresa estatal, para emitir papéis e pegar dinheiro junto ao mercado, em condições onerosíssimas. Além disso, como é que esse esquema... Desculpa. Como é que esse esquema opera? Ele paga essa dívida ilegal por fora, mediante o desvio da arrecadação tributária. Então, pessoal, nós chegamos num ponto em que o mercado financeiro já não está mais se conformando em receber os maiores juros do planeta, em receber uma remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, que levou 1 trilhão nos últimos 10 anos. Se corrigirmos o que está lá no balanço do Banco Central, 754 bilhões, se corrigir, chega a 1 trilhão. Ele não está mais satisfeito só com isso, não. O mercado financeiro quer se apoderar diretamente do fluxo da arrecadação tributária. Os tributos que pagamos não chegarão mais aos cofres públicos. No meio do caminho, vai ter um ralo para pegar esses recursos. Isso é um escândalo, porque isso rasga
toda a legislação de finanças do país, rasga a lei de responsabilidade fiscal, que principalmente o pessoal da direita, né, gosta de estar aí aplaudindo lei de responsabilidade fiscal. Claro, todo mundo quer responsabilidade fiscal. Agora, e esse esquema que está sendo empurrado pelo PSDB, por todos os partidos, tanto de direita como de esquerda? Todos os governadores estão iludidos com a dívida ilegal que esse mecanismo inicialmente possibilita. Então, nessa semana, nós da Auditoria Cidadã nos desdobramos, além de lutar contra a reforma, nós ainda fomos para o Congresso para denunciar esse esquema fraudulento da securitização de créditos, que está no PLP 459 de 2017. Distribuímos folhetos nos corredores da Câmara, conversamos com inúmeros deputados, porque tem muito deputado novo na Câmara que não participou dessa luta no ano passado, né? No ano passado a gente conseguiu que esse projeto não fosse votado. Mas muita gente nova entrou para a Câmara esse ano e ainda não conhecia esse projeto. Então, a gente fez, inclusive, esse trabalho. Então, foram 15 horas de trabalho por dia essa semana, ali nos corredores, e a gente viu, tem muitas categorias mobilizadas contra a reforma. Os policiais estão lá em peso, as categorias de segurança pública estão lá em peso. Categorias de profissionais de saúde, combate às endemias, um pessoal que lida com doenças contagiosas, que hoje tem direito à aposentadoria especial. A PEC acaba com todas as aposentadorias especiais. Esse pessoal agora ou vai morrer trabalhando, ou vai adoecer e ter que partir para outras atividades, às vezes até informais, porque quem é que vai contratar uma pessoa doente, não é? Então, gente, olha, é um massacre essa reforma, é a destruição da Seguridade Social, e a gente está vivendo um cenário de terror, né? Com o mercado financeiro mandando para valer. Temos que acordar. Por que o Brasil se ajoelha a isso? Maria Lúcia, em relação à questão previdenciária, a gente sabe que os ataques aos direitos no âmbito da Previdência vêm desde o governo Temer, e a gente tem aí a operação chamada Pente Fino, né, que apesar do nome, ela esconde na prática essa intenção de barrar o acesso aos benefícios previdenciários por parte da população. E ontem o Congresso Nacional aprovou 2 alterações em lei que vão permitir o início de uma nova fase dessa dita Operação Pente Fino do INSS, né, para rever ali aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. E os peritos vão poder ter bonificações diárias de até R$ 925,80 em dias úteis, chegando a 1.851, né, em mutirões. Então, como você vê também esse ataque que acontece independentemente da proposta de emenda à Constituição 6, que é esse chamado pente fino? Olha, o avanço sobre o direito à aposentadoria e benefícios sociais e assistenciais, o avanço que eu digo, assim, no sentido de ataque, ele vem realmente de longa data, tá? Para pegar só o período recente, quando o Temer, no primeiro dia de seu governo ilegítimo, baixa uma medida provisória e fecha o Ministério da Fazenda, fecha o Ministério da Previdência, extingue o Ministério da Previdência, o recado já foi dado. Imagina, a maior arrecadação do país é a arrecadação da Previdência. No primeiro dia, uma medida provisória dele extinguiu o Ministério. E no mesmo dia já tinha escada lá com trabalhadores tirando aquele letreiro lá da esplanada. Aquilo ali, olha, já começou
a destruição. Não tem tido recurso, não tem tido concurso para o INSS, não tem tido reposição. O atraso nos processos para os benefícios, a própria categoria de trabalhadores do INSS vem denunciando isso. Por quê? Eles é que atendem a população. Eles é que dão a cara para aquela população que está ali massacrada, perdendo seus direitos, não tendo condição de usufruir de um direito que ela pagou por ele. Porque a maioria desses benefícios não são de graça, não. As pessoas contribuem. Então, esse desmonte, né, já vem acontecendo de muito tempo. Agora o ataque, imagina, para cima de inválidos. Não tem ninguém que tenha conseguido o benefício de invalidez sem ter passado por alguma perícia. Ninguém consegue. Quem recebe o benefício por invalidez passou por perícia médica. E quem já passou por isso sabe que a coisa é muito criteriosa. Não tem fraude nisso aí, não. É muito raro. É muito raro. É uma coisa muito pontual. Aí o que eles fazem? Pegam um desses casos pontuais em que ou que a pessoa se recuperou, ou que a pessoa, por alguma razão, teve o seu processo mais acelerado. Pega um desses casos e fala, tem fraudes, tem fraude. Olha, não é assim. Não é aí que está o rombo, não é? Isso que foi votado ontem, o que vai acontecer? Admite que sejam cortados previamente, diante de qualquer indício, vai lá e corta. E aí depois, até que se consegue marcar uma perícia, isso atinge principalmente pessoas pobres, que não têm acesso a serviço de advogado, muitas vezes não são nem sindicalizadas. Olha, tem vários professores, inclusive tem uma professora brilhante da Universidade Federal Fluminense, doutora Fátima Pinel, eles já estão fazendo vários estudos de extermínio da população. Que a intenção é exterminar uma parte da população doente, que não consome, que ganha pouco. Essas pessoas não interessam para o mercado. É isso. Olha o grau de desumanidade em que nos encontramos nessa fase do capitalismo financeirizado, né? Enquanto a gente vê aí benefícios de invalidez sendo atacados, olha aí a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Levou 1 trilhão nos últimos 10 anos. Quem é que está atacando isso? Qual parlamentar que dá a cara para denunciar essa ilegalidade? É preciso enxergar isso. O rombo não está nem nunca esteve na Previdência, nem na assistência social. O Brasil é o país mais injusto do planeta. O rombo está aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem aí esse gráfico que eu estou mostrando, ó. Sim, para quem está no YouTube, sim. Para quem está na rádio, não, mas, enfim, tá aí o... A gente pode, inclusive, aprofundar depois, né, Fatoralli? Acessem a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, e tá lá o gráfico do orçamento executado. Todo ano, gente, todo ano, mais de 40% do orçamento federal vai para a chamada dívida pública. Todo ano. E aí, tem máscara na contabilização, eles contabilizam lá a maior parte do juro como se fosse amortização. Isso está explicado lá na página, é só ver embaixo do gráfico, tem a palavrinha lá, explicação. Clique lá e vocês vão acessar um artigo que mostra
Por que nós somamos juros e amortizações? Por causa de um erro, uma mega pedalada de mais de centenas de bilhões de reais todo ano, que contabiliza juro como se fosse amortização. Essa dívida só tem servido ao mercado financeiro. Terça-feira passada, nós tivemos uma audiência pública no Senado. O representante do Tribunal de Contas da União declarou, está lá, vocês podem acessar a fala dele, todos aqueles trilhões de crescimento da dívida pública, desde o ano 2000, todos aqueles trilhões, quanto foi empregado em investimento? 0, segundo o próprio TCU. Então, o esquema, gente, é o seguinte: a chamada dívida cresce por ela mesma, o dinheiro vai, a maior parte vai para o sistema financeiro, e aí, essa dívida gigante que não para de crescer, porque o mercado é insaciável, tem que ter dinheiro para manter esse sistema. E de onde que sai o dinheiro para manter esse sistema? Das privatizações, que estão aí, essa farra de entrega do patrimônio público. Para onde vai o dinheiro das privatizações? Para pagar essa dívida aí, ó, cuja contrapartida, nenhum centavo foi investimento, segundo fala do próprio TCU no Senado. Então, privatiza para pagar a dívida, corta direitos da população, porque tem que sobrar para manter esse sistema da dívida. Olha aí a PEC do teto. O que foi a PEC do teto? A Emenda Constitucional 95, que até Rodrigo Maia declarou há 2 semanas atrás que essa PEC está levando o país ao colapso por causa da amarra. Amarra onde? Somente nas despesas primárias. Perfeito. Somente no financiamento do Estado e nos serviços prestados à população. O gasto financeiro com a dívida e com as empresas criadas para operar o esquema da securitização, tudo fora do teto. Pode gastar à vontade com isso. Então, gente, enquanto não houver um despertar da sociedade brasileira para esse esquema da dívida que nos amarra, nós vamos ficar aí entregando patrimônio, entregando direitos, reduzindo o Estado. Até quando? Vamos virar uma África? Hoje a África já não consegue levantar sozinha. Acabou. Tá certo. O Brasil ainda tem alguma institucionalidade, mas já está quase ficando tarde demais. Perfeito. E com esse alerta importantíssimo, a gente termina aqui a nossa entrevista, Fattorelli. Numa próxima, aprofundamos ainda mais esses temas que você está colocando de extrema importância aqui para a sociedade brasileira. A gente agradece muito a sua participação. Um grande beijo para você, Fattorelli. Outro, eu que agradeço. Bom dia e vamos acompanhar daqui a pouco lá na comissão. Pressione, gente. Quem puder, ligue para deputado, envie e-mail, pressionem. Digam, não aceitamos a destruição da Seguridade Social. Basta. Tá certo, Fattorelli. Um grande beijo para você. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos com a Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Você se